pedido de união. Depois dos levitas e sacerdotes, agora são separados músicos, porteiros e tesoureiros. E uma fé racional. Olá, eu sou a Solange Lima e este é o estudo das Escrituras. Em Crônicas, o cronista está relatando o final da carreira de Davi. Ele vai se aposentar, passar o trono para Salomão. Ontem vimos Davi passando as instruções para Salomão e separando os levitas, sacerdotes por famílias, por herança. E na leitura de hoje, o cronista continua trazendo esta separação que Davi está fazendo. Agora, ele separa os músicos e suas funções no ministério de cada um. E coloca Asaf, Emã e Jedutum como líder de tudo isso, desse ministério. É dada uma honra a Emã como promessa do Senhor. Ele tem 14 filhos e todos os seus filhos trabalham no ministério do louvor. E o texto diz que são especialistas, que são exímios naquilo que fazem. A próxima relação é sobre os porteiros e suas funções. Entre eles, o destaque é para os filhos de Coré e os filhos de Asaf, também na função de porteiros. E por último, os encarregados dos tesouros, como se fossem os tesoureiros. Como sabemos, Davi se encarregou, se dedicou a juntar muito ouro, muito tesouro para a construção do templo do Senhor, e foram separados homens para que cuidasse desse tesouro. Ao longo da história a gente vai lendo que isso tudo foi se perdendo, alguns reis que foram entregando os tesouros para outras nações, mas neste momento da história em que o cronista está relatando, havia muito tesouro e homens foram separados, designados para cuidar deste tesouro. Entre eles, alguns levitas. Dos levitas, Aías era encarregado dos tesouros do templo e dos tesouros das ofertas dedicadas. Na leitura de amanhã, vamos ver a separação dos oficiais e juízes e também do exército. Salmos. Na conclusão do Salmos 86, um Salmos escrito por Davi, Davi, com o seu coração sincero, adorador e reconhecendo que precisa da misericórdia e do socorro do Senhor, apesar de ter um coração adorador e de estar sempre diante do Senhor, Davi faz um pedido muito especial. Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Estamos falando de um homem adorador, que já andava na presença do Senhor, que desejava ardentemente habitar na presença do Senhor. Ele disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Este mesmo homem entende que precisa que o Senhor o ensine. É como dizer: Senhor, me ensina a viver. Essa é uma oração que todos nós devemos fazer constantemente, porque a grande verdade é que não sabemos viver. Quando escolhemos viver do nosso jeito, a nossa vida toda se perde. Caminhamos para a morte. E Davi entendia que precisava do ensinamento de Deus para andar, para viver, para andar na retidão, no caminho do Senhor, no propósito do Senhor. E pede: une o meu coração ao teu. Me ensina a temer ao Senhor. Não pode haver um desejo melhor, mais genuíno e que toque mais o coração de Deus do que esse. Desejar ter o coração unido ao dele. Este é o desejo do Senhor, que o seu coração esteja unido ao dele. Atos dos Apóstolos. No texto de ontem nós lemos que alguns homens apanharam do diabo, porque ousaram usar o nome de Jesus para expulsar espíritos malignos sem que estes homens estivessem revestidos da autoridade e do poder de Deus, pois não criam verdadeiramente no Senhor Jesus, estavam repetindo o que viam Paulo fazer. E o diabo reconhece o Senhor e sabia que Deus não estava falando através daqueles homens, então eles levaram uma coça do diabo. E aí houve um alvoroço, muitos começaram a crer ainda mais em Jesus. E houve um movimento, um mover tão grande que pessoas começaram a abrir mão das suas práticas antigas. E um grupo de pessoas que praticavam magia começaram a queimar os seus livros. Na presença de todo mundo, houve uma grande
confissão de fé ao Senhor Jesus, uma confissão pública. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Paulo teve em seu coração o desejo de ir para Jerusalém, mas antes de ir, ele enviou alguns dos seus companheiros, Timóteo e Erasto, e ficou ainda um tempo ali, na província da Ásia, onde estava acontecendo todo este movimento. E então levantou-se um considerável tumulto acerca do caminho. O caminho, como vimos ontem, era o nome que estava sendo dado à religião dos cristãos, porque o Senhor Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Havia ali naquela região, em Éfeso, uma grande deusa, uma deusa adorada por todos, chamada Ártemis ou Diana. E um ourives chamado Demétrio começou a temer quando ele viu todo esse movimento das pessoas, dos mágicos queimando os livros em praça pública. Ele começou a temer que perdesse dinheiro. Por quê? Ele fazia réplicas do templo da deusa Diana ou Ártemis e ganhava dinheiro com isso. Então ele pensou, vou perder dinheiro. Então ele reuniu outras pessoas que viviam disso e começou a colocar na cabeça deles essa ideia de que Paulo estava ameaçando o lucro deles, o negócio deles. Ele disse, olha, vocês estão vendo que não só em Éfeso, mas em outras cidades, este homem está convencendo todo mundo, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E não há perigo de que somente o nosso negócio caia em descrédito, mas também o grande templo da deusa Ártemis ou Diana. Então veja o que Demétrio estava procurando fazer ardilosamente. Na verdade, a grande preocupação dele era em deixar de ganhar dinheiro com o seu negócio. Mas sabendo que a deusa Diana era adorada naquele lugar, ele mexeu nesse ponto, no coração, na emoção do homem e disse, não só o nosso negócio vai ser arruinado, mas a nossa deusa vai cair em descrédito. E obviamente, ao ouvirem isso, todos ficaram revoltados e começaram a gritar, grande é a nossa deusa Diana. E a cidade encheu-se de grande confusão. Imediatamente correram para o teatro e arrastaram com eles algumas pessoas que andavam com Paulo, Gaio e Aristarco. E Paulo queria ir junto, se apresentar, mas foi impedido. Disseram, não faça isso. Inclusive alguns romanos, amigos de Paulo, falaram, não faça isso. Temiam pela vida, pela integridade física de Paulo. E começou uma gritaria generalizada e o texto diz que muitos estavam ali sem nem mesmo saber a razão daquilo. O motivo era, vamos se juntar, vamos gritar, vamos causar um barraco aqui, uma grande confusão. E então tiraram da grande multidão Alexandre, pediram para ele se pronunciar. Ele levantou a mão dizendo que queria apresentar uma defesa, mas quando ele começou a falar, logo foi identificado como sendo um judeu. E então o povo se revoltou e começou a gritar por 2 horas seguidas o nome da deusa deles e dizendo que grande é a nossa deusa Diana, deusa Ártemis, deusa dos Efésios. E aí o escrivão conseguiu apaziguar a multidão e veja a sensatez deste homem. Ele disse, homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que Éfeso é a grande guardiã do templo da deusa Ártemis e que a sua imagem caiu do céu? Visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vocês se aquietem e não façam nada precipitado, porque esses homens que vocês trouxeram até aqui não estão blasfemando contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio está tão incomodado, que ele apresente queixa perante as autoridades, que ele vá pelos caminhos da lei, pelos caminhos corretos. Há procônsul para isso. Ademais, isso será resolvido em uma Assembleia Geral. E acrescentou, nós corremos risco, inclusive, de sermos acusados de provocarmos tumulto, sem termos motivo algum para apresentar a razão dessa aglomeração que aconteceu aqui hoje. E dizendo isso, ele encerrou a confusão, fechou a Assembleia e ficamos por aí. Agora, o ponto de atenção que eu quero convidar você para refletirmos hoje neste texto de Atos é que este homem, o escrivão, teve uma sensatez. A linha de raciocínio dele era mais ou menos assim, olha, se nós temos certeza, se é fato, se todos conhecem a verdadeira história de que Éfeso é o lugar que acolheu o templo da deusa Diana e ela caiu do céu, ou seja, nós temos convicção de que isso é verdade, não tem por que este tumulto. E aí, nós trazemos isso para a nossa vida. Ora, se eu tenho plena convicção, se a minha fé é racional, no sentido de eu tenho certeza da existência de Deus,
do poder de Deus, de quem é Deus. Não tem porquê eu me perder, eu gerar confusão dentro de mim, nas minhas emoções e procurar outros caminhos. Eu sei quem é Deus. Não tem porquê eu brigar em defesa de Deus. Aquele homem escrivão que que acreditava em uma deusa criada por mãos humanas, estava dizendo: se isso é verdade, não tem porquê ela ser deposta. Então você que crer no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, não tem motivo para se preocupar, ainda que se levante a perseguição contra o cristão. Você não tem motivo para se abalar, porque você crer no Deus Todo-Poderoso e que nada nem ninguém pode detê-lo. Deus está vivo e habita em você e deu a você todo o poder e autoridade para vencer toda e qualquer prova em nome do Senhor Jesus. Agarre esta fé, esta certeza e permaneça firmado no Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.